né? Chama morulação, a origem da mórula. Depois chama blastulação, a origem da blástula. E chama-se gastrulação, a gástrula. E neurulação, a neurula. Né? Então, a neurula, com todos os seus componentes que a gente já falou com vocês, inclusive até na nossa aula da tarde de plantão, né? E aí, pessoal, nós temos agora uma fase chamada organogênese, que é gênese, a origem, organogênese, origem dos órgãos, né? Mas órgãos, você sabe que ele é formado por um conjunto de tecidos. Então, para formar órgão, inicialmente tem que formar os tecidos, depois forma os órgãos. Na verdade, é meio que praticamente logo depois um do outro, assim, bem rápido, né, a formação. Então, ó, ectoderme e mesoderme e endoderme são os folhetos embrionários ou germinativos. Quem tem os 3 folhetos embrionários, a gente fala que o animal é triblástico ou triploblástico, tá? Então, o ectoderme, ele tem da origem a epiderme e os anexos da epiderme. A epiderme é a parte mais externa da nossa pele, tá? E os anexos seria aquilo que fica ligado a ela, por exemplo, a unha, os pelos, glândulas sudoríparas. Tem animais que têm cascos no lugar da unha, a gente chama de casco. Tem animal que tem o chifre, né? Então, os anexos são esses. O encéfalo e a medula espinhal fazem parte do sistema nervoso central, que também tem origem do ectoderme, tá? Aí, o mais interno, que é o endoderme, dá origem ao aparelho respiratório, tá? Revestimento do tubo digestório e glândulas anexas. O que são glândulas anexas do tubo digestório? Seria fígado, por exemplo, pâncreas, são glândulas anexas. E o mesoderme dá origem aos demais tecidos. Então, quer dizer, todos os nossos músculos têm um tecido chamado tecido muscular. Nós temos o tecido ósseo. Nós temos a derme, que fica logo abaixo da epiderme. Temos o nosso sangue, que faz parte do nosso sistema circulatório, né? Então, essas estruturas, nós temos o tecido adiposo, também tudo formado pela mesoderme, tá? Então é isso, vamos para seguir. Pessoal, se você quiser fazer alguma perguntinha, você pode ficar à vontade de colocar no chat aí do lado a pergunta, tá? Deixa eu colocar aqui, ó. Já tá, né? Aí você faz a pergunta no chat. Eu preciso do seu feedback, tá, gente? E eu vou ficar sempre perguntando assim, ok? Aí vocês colocam ok, tudo bem? Só para saber se vocês estão aí assistindo a aula direitinho, tá dando certo para vocês escutarem a voz direitinho, tá? E também escutar e ver também as imagens, tá? Enxergar direitinho as imagens. Aí sempre vocês fazem isso aí, tá? Aí diz a Maria Luísa, por exemplo, ela fez uma perguntinha aqui. A mesoderme forma o quê? Então, tudo que está aqui no slide, aqui para você na frente aí, é o que ele forma, ó. Você está vendo esse negócio aqui, chama notocorda? Então, a notocorda, ela é como se fosse um eixozinho do corpo, que aparece bem no início do desenvolvimento embrionário dos animais vertebrados e alguns invertebrados, pertencem ao filo dos cordados. Ela vai ser substituída depois pelas vértebras, pela coluna vertebral, né? Então, a mesoderme também dá origem ao esqueleto, que forma a nossa coluna, né? A esqueleto axial. Ela também dá origem a todos os nossos ossos, tá? Tecido ósseo. Aparelho urogenital, que corresponde ao sistema urinário e reprodutor. Sistema circulatório, mais precisamente aqui nós temos o sangue, parte do vaso sanguíneo, tá?
o miocárdio, que é o músculo do coração também, né? Faz parte do sistema circulatório. E o esqueleto apendicular, que são os nossos membros do corpo, né? Todos do nosso esqueleto aí, tá? Então, isso vamos seguindo, então. Bom, aí é a mesma coisa. Aí o que aconteceu? Na hora com o embrião, isso aqui, ó, você não está entendendo no desenho, vou te explicar. Essa parte aqui de fora é a parte do endométrio, que é a parede do útero da mulher, a parede do corpo uterino. Tá? O embrião implantou nessa parede. Aí depois ele vai desenvolver nela. Então, aqui seria, por exemplo, o embriãozinho com 2 semanas de gestação. Então, quando a mulher está com 2 semanas de gestação. Então, o embriãozinho já está dentro do endométrio dela, se desenvolvendo. Tá? Aí depois vem aqui com 3 semanas, ele já está crescendo mais ainda. E aí, pessoal, se você observa nesses retângulos amarelos, aqui vai formar o que nós chamamos de anexos embrionários, que vão ser importantes para o desenvolvimento do embrião, tá? Que vai acontecer aqui, ó, o embriãozinho aqui, ó. Então, esses anexos embrionários são eles, o córion, o amnion, tá? O alantoide, que não tá aí, eu vou explicar para você por quê depois, a vesícula vitelínica, tá? E aqui o embrião com 4 semanas, tá? Aqui é o embrião, ele tem 4 semanas. Tá? 1 mês de gestação. Olha só agora aqui, ó. Aqui, você vê como é que é a coisa, né? 5 semanas. Olha o tanto de coisa que esse bebezinho, futuro bebezinho vai ter, já tem pronto. Né? Aqui tá vendo aqui, ó, lantoide. A lantoide está relacionado futuramente o cordão umbilical, ele vai estar presente, vamos dizer assim, entre aspas, eu vou explicar por que depois. Porque o embrião vai fazer trocas metabólicas com a mãe, através da placenta. E o que não ele faz o metabolismo, que é tóxico, ele tem que eliminar. Então ele passa para a mãe eliminar. Tá? Então aqui nós temos o cordão umbilical, né? E uma ligação pelo saco vitelínico. O saco vitelínico, nós vamos estudar daqui a pouquinho, é um anexo embrionário que armazena nutrientes, que é chamado de vitelo, tá? Só que aquilo não é muito desenvolvido. Por quê? Porque a mãe é que vai fornecer nutrientes para o feto, né? Tudo bem? Então aqui 5 semanas. Já tem faringe, esôfago, traqueia, pulmão, fígado, estômago, tá? Intestino delgado e intestino grosso. Tem tudo isso. Tá? Ó, aqui tem uma outra imagem, né? No útero, aqui ele, com 5 semanas. Aqui a placenta agora toda formadinha, né? Aqui nós temos uma cavidade amniótica na qual o bebezinho vai ficar mergulhado para se desenvolver, tá? Ali, ó. Alguém perguntou, a Manuela, minha prima aí, a Manuela Milhomem. Qual a diferença de organogênese para embriogênese? Embriogênese, né, é a origem do embrião todinho, tá? Ou seja, todas as fases, tudo direitinho. A organogênese é só a etapa onde formam os tecidos e órgãos. Tá? Guilherme, esse líquido que ele fica mergulhado serve para quê? Muito bem, Guilherme. Esse líquido chama líquido amniótico. E esse líquido é o seguinte: na origem dos primeiros animais, eles teriam surgido em habitat aquático. Então, para acontecer o desenvolvimento do embrião, precisa ser num local onde tem água, tá? Precisa não ser num local onde tem água. E aí, esse local que tem água é importante para evitar que o embrião fique ressecadinho, sofra a dessecação, tá, dele, e protege o embrião
contra pancadas, por exemplo, uns choques mecânicos. De repente, nós sabemos que existe a inércia, né? Todo o corpo tem de continuar seu estado de repouso ou movimento. Então, se a mãe estiver andando, e aí o bebezinho está mexendo lá dentro. Então, esse líquido ele amortece, evita que o bebê machuque ainda mais, tá? Vamos devagarzinho, vamos devagarzinho. Bom, aí a Manuela disse ok, o Vitor, a embriogênese começa nas 2 semanas. Ó, a embriogênese é a formação do embrião. A gente considera embrião até o 3º mês, mais ou menos. Não, desculpa, até mais ou menos 1 mês, por aí. Depois vem o feto, tá? Então, o feto, que é até 3 meses. Depois vem o desenvolvimento mais desenvolvido, né? Ó, o urano. Esse é o líquido amniótico? Sim. Tá? Só mais um esclarecimentozinho aí, meu amigo Vitor. Então, o início a gente chama de embrião, por isso que vem o nome de embriogênese. Né? Depois a gente chama de feto. Né? Aí o feto depois vai se desenvolver até gerar uma criança. Tá? Os primeiros meses, que são os 3 primeiros meses, são os meses de formação de quase tudo no desenvolvimento do embrião. São os mais importantes. Caso aconteça algum processo infeccioso, pode trazer alguma alteração nesse bebezinho no futuro. A organogênese é o processo, João Pedro, de formação dos tecidos e órgãos. Por que órgãos? Porque o órgão é um conjunto de tecidos. Tá? Ó, essa imagem é uma imagem maior da placenta, mostrando aqui, né, o cordão umbilical. Né? E aí você tem veias, artérias, tanto que é vascularizado. Ó. Então, quer dizer, através dele entra o oxigênio que passa para a mãe pelos vasos sanguíneos. Através dele também hormônios, anticorpos, drogas, álcool, nicotina, tudo que a mãe usar pode passar também para a criança aqui, né? E ela trazer problemas depois seríssimos. E também serve para excretar os hormônios da criança. E aqui nós temos, ó, fecundação, 1º dia, 2º dia, desenvolvimento, ó. 3º dia está acontecendo segmentações, 4º dia, 5º dia, tá? E aonde acontece? Ó, primeiro, então, acontece a ovulação, tuba uterina, onde acontece a fecundação e a passagem dessas fases até chegar na parede uterina, que a gente chama de nidação, essa fixação do embrião no útero, a formação da placenta a partir do endométrio da mãe e a partir dessa regiãozinha aqui, ó, do embrião. Por isso que é chamado de anexo embriomaterno. Tá? Então, ó, progesterona é o que mantém a gestação, tá? É o hormônio que mantém a gestação. O principal hormônio que mantém a gestação. E aí nós temos aqui o bebezinho, é o machinho, ó. Olha aqui o bilauzinho dele. Ó, professor, ainda continua fixado na parede do endométrio? Bom, agora, pessoal, desenvolveu toda aquela placenta, ele está preso à mãe, só que ele está preso agora através da placenta que foi formada, tá? E o cordão umbilical com comunicação, tá, Maria Luísa? Vamos lá. Aí o que acontece? Então, o que acontece? Nós temos outro horário, né? O 4º horário é nosso, e aí eu volto com vocês e a gente continua, que eu tenho que falar para vocês, anexos embrionários, e depois a gente vai para iniciar a zoologia. Vamos ver se vai dar tempo de, pelo menos, dar a introdução da zoologia hoje para vocês. Se não der tempo, não tem problema nenhum. A gente faz semana que vem, tá? Nós temos muito tempo, graças a Deus, por causa desse processo aí que nós estamos passando, mas é assim mesmo. Tá? Até mais, viu, gente? Um abração para vocês. Até daqui a pouco.